Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula aqui na plataforma ABC da TCC. Hoje a gente vai falar sobre algo que a gente já vem abordando aqui na nossa plataforma já, né? Há muito tempo aí, já vocês vão reconhecer algumas coisas que a gente já vem falando por aqui, mas que nos últimos tempos, dado até alguns lançamentos de alguns livros que aconteceram aí, né, nesse início de ano aí de 2023, alguns assuntos, né, passaram a ficar mais em voga, ficar mais quente aí na psicologia, e todo mundo tá tratando isso como uma super novidade, né? Mas vocês que são alunos aqui já estão, né, familiarizados aí com muitas dessas coisas e vocês vão ver já, tá? Usei esse nome aqui muito além do DSM, até, né, pegando um gancho aqui com a temática que vem muito bem descrita nesse livro aqui, tá? Da editora Sinopse, Para Além do DSM. Eu vou começar aqui com vocês com uma vinheta de caso, tá? Que é o caso Bill. Me perdoem os alunos aí do Clube do Livro que já conhecem esse caso, né, do Clube do Livro Aprendendo a Terapia Baseada em Processos, mas pelos temas que a gente vai abordar aqui hoje, não tem como a gente não trazer a história do Bill e da Sarah, né? Vocês devem se lembrar vagamente, aí quem é aluno do Clube do Livro, sobre essa história, né, do Bill, que é um paciente muito semelhante até a pacientes que a gente está acostumado a atender na nossa prática clínica, e a Sarah, né, uma terapeuta ali super dedicada, que talvez se assemelhe aí com muitos de nós, aí me incluo também nesse negócio aí, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nessa vinheta, vocês pensem até em pacientes que, porventura, vocês podem ter atendido aí, né, ao longo da prática clínica de vocês, ao longo da vida de vocês como terapeuta, tá? Aparentemente é um caso, né, que aborda aqui, né, uma sintomatologia característica, né, de um episódio depressivo, né, um episódio depressivo, assim, bem importante, talvez mais importante do que a Sarah tenha percebido, né? E que, né, ao longo da condução do caso, a Sarah tentou fazer tudo, né, bonitinho ali. Sarah tentou pesquisar ali, né, o que a gente tem de melhores evidências disponíveis e o que poderia, né, levar aí a um tratamento que levasse a melhora aí da sintomatologia do Bill, tá? Então, o Bill, um homem de 30 anos que buscou o tratamento depois de se sentir ali, né, deprimido com o término recente de uma relação com uma namorada, né? O rompimento, então, fez com que o Bill começasse a ruminar com mais frequência, né? O que acabou, né, levando a uma piora do humor dele, né? A gente sabe que a base, né, da terapia cognitivo-comportamental já traz essa ideia, né, de que à medida que a gente se engaja em pensamentos, a gente vai, né, levar aí possivelmente a uma, né, mudança no humor, e não foi diferente ali com o Bill. E o que agravou, né, então, mais ainda, então talvez ele já estava ali um pouco abalado, triste com esse término, mas ficar ruminando, né, sobre esse término, sobre o que pode ter dado de errado, acabou levando, né, a uma piora desse estado de humor, tá? A Sarah, uma jovem terapeuta empática, que acabou de concluir o estágio, né? Sarah tá o quê? Cheia de vontade de fazer as coisas, né? E ela estudou um protocolo ali muito conhecido na terapia cognitivo-comportamental para tratar depressão, né? Então ela pegou lá os manuais ou alguns artigos, enfim, e estudou ali aquele protocolo, né, para tratar depressão, tá? Sarah foi muito habilidosa, né? Fez tudo bonitinho, de acordo com o manual para depressão, né? E
Depois dela realizar ali a avaliação inicial, fez a psicoeducação sobre o modelo cognitivo. Sara tá bem dedicada, né? Fazendo tudo bonitinho como manda o manual, né? Ela, né, acabou começando ali, né, a trabalhar ali as dimensões cognitivas, emocionais e biopsicológicas, né? Então ela acabou tratando ali através de automonitoramento, né? De trabalhar ali os pensamentos e os sentimentos do Bill. Acabou, né, pegando ali bem forte nos pensamentos disfuncionais que ele estava trazendo para a sessão e que a Sara conseguiu identificar, e os comportamentos ali que estavam levando à piora da depressão, tá? Ela ficou bem, né, focada no trabalho ali em cima das ruminações que o Bill trazia, né? Porque ela estava ali seguindo o manual, né? A Sara bem comprometida, bem dedicada. E aí, né, depois de 12 sessões, né, que mais ou menos lá no manual vai falar isso, né? Mais ou menos 12 a 14 sessões. Ela né, aproveitou ali para aplicar, né, o BDI, que é um inventário de depressão, né? Hoje a gente está, né, no BDI 2, que mostrou assim um declínio moderado, né, e, né, mais significativo, né, em relação à sintomatologia que o BDI, né, se propõe a apurar, né. Eles ficaram muito felizes com esse resultado, né? Que beleza. E, bom, Sara percebeu que o Bill melhorou, né? E pensando, né, na possibilidade de começar a espaçar e chegou à conclusão até, né, diante de toda essa melhora do Bill, que era hora de parar a terapia, né, de dar alta pro Bill. E aí, ela disse o seguinte pro Bill, né? Bom, olha, vou te dar alta aqui, continue praticando as suas habilidades que você aprendeu aqui comigo na terapia, né? Os exercícios de ativação comportamental, aquelas estratégias, né, para trabalhar os pensamentos ali, a ruminação, as distorções cognitivas, e vai ficar tudo bem, né? Aí, né? Vamos agora para a segunda parte aqui. Vou só mudar o slide aqui para vocês conseguirem acompanhar juntinho comigo, tá? Bom, quando o Bill, né, saiu do consultório da Sara, ele ficou muito agradecido, mas no caminho de casa ele teve uma sensação de intranquilidade, né? Ele estava realmente se sentindo menos deprimido do que antes, né? Mas se deu conta de que ele não estava nem perto, assim, né, do que ele queria estar emocionalmente na vida dele como um todo, né? Ele ainda tinha ali um sentimento de solidão, ainda se sentia muito desconectado depois desse rompimento, né? Deixou pra lá, né, com o pensamento de que a terapia não ia dar jeito em tudo, né? Que talvez ele não fosse aí o tipo de pessoa que consegue ali ter né, relacionamentos mais sérios e tal. E essa sensação de desconforto permaneceu. E ele se perguntou, né, o que ele, né, poderia fazer agora, né? Se ele acabou de ter alta, acabou de sair da terapia e estava se sentindo assim, embora tivesse tido ali uma melhora dos sintomas depressivos, né? Sara estava muito satisfeita, né, em relação ao caso dela, né, seguiu o protocolo ali bonitinho, protocolo validado empiricamente para depressão e estava, né, se achando assim que fez um ótimo trabalho, né? Com base ali nas medidas tradicionais de resultado, que são os inventários, né? O caso, teoricamente, né, foi um sucesso, né? E assim, ela o considerou. Sua atenção então se voltou para os outros casos que ela estava, afinal, né, Bill já está seguindo a vida, Bill já está bem, acabou virando uma lembrança para ela ali, ela estava bem, né, feliz aí com esse resultado. Porém, Sara nunca soube, né, que o Bill estava se sentindo inquieto, vulnerável, que mesmo quando ele foi embora ali na última sessão, ele, né, ele já não estava bem.
Ela não sabia que há alguns meses a solidão do Bill, né, acabou ficando pior e que ele de novo caiu em depressão, tendo inclusive, pasmem, pensamentos suicidas. E aí, a gente começa essa aula com essa reflexão, né? Eu não sei vocês, assim, mas quando eu li isso lá em dezembro, quando a gente estava fazendo a primeira aula, foi dezembro? Acho que foi, do Clube do Livro, né? Eu fiquei, assim, muito reflexiva, sabe? Pensando quantos pacientes talvez, né, eu já possa ter dado alta, que talvez eu achei que eu fiz um excelente trabalho e que talvez eles não tiveram, de fato, né, o resultado que eu acreditei que eles tiveram. E também a gente se sustenta muitas vezes em manuais, em estudos, né, ensaios clínicos, e acredita que a gente está fazendo o melhor tratamento, né? E aí isso foi algo, né, que me deixou bem reflexiva e não sei como é que foi isso para vocês aí. Uma coisa pra gente se questionar, tá? O que teria acontecido com o Bill, né? O que que deu errado aí, né? O que que aconteceu assim, né? Bom, a gente não pode aqui garantir, né, que todas as questões do Bill poderiam ter sido tratadas com sucesso, mas a gente pode assegurar que várias delas, né, não foram abordadas. Me parece que a Sarah ficou muito ali na sintomatologia e não, né, atenta ali ao que poderia estar por trás, né, o que poderia estar levando a essa ruminação. Né? Talvez ela ficou ali bem presa em trabalhar as estratégias de reestruturação cognitiva que ela aprendeu no livro da Judite, estava bem empenhada nisso, né? Só que ela acabou não parando para olhar assim o que estava levando a esse sentimento de isolamento e infelicidade, né? O Brill frequentemente pensava sobre essas questões, que se questionava, né, de onde vinha e acabava mantendo elas. A Sarah tocou nessas questões, assim, brevemente, né, e achou que elas meio que se resolveriam, né, de maneira natural, assim, depois que ela trabalhasse ali brilhantemente, né, a ruminação e o humor deprimido do Bill. As habilidades de relacionamento acabaram não sendo ali, né, incluída no plano de tratamento, porque no manual de tratamento que ela usou ali, não tinha isso, né? Tava ali um trabalho muito focado em ativação comportamental, psicoeducação, reestruturação cognitiva, e ela acabou não, né, trazendo isso para o plano de tratamento. Como ela havia ali tido sucesso, né, no tratamento da depressão do Bill, ali usando aqueles métodos baseados em evidências, né, ela acreditava que isso ia ser o suficiente, mas não foi, né? Bom, o que isso, eu quis trazer esse caso aqui de novo, embora a gente já tenha visto ele, né, quando a gente trabalhou no Clube do Livro aí para quem é assinante do Clube do Livro, porque ele casa muito bem com essa ideia e essa perspectiva que eu quero trazer para vocês aqui na noite de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre de que maneira que isso pode acontecer na nossa prática, o porquê isso pode acontecer, né? E como a gente pode, né, trabalhar de maneira a prevenir que isso aconteça para que a gente consiga, né, de fato, ter resultados aí com os nossos pacientes, né? E aí a gente já começa, gente, falando sobre uma temática que é abordado, né, nesse livro aqui e também no livro que a gente está trabalhando no Clube do Livro, mais até, né, do que
aqui, tá? Aqui ele dá uma passada mais rápida sobre isso e ele foca mais em outros elementos, mas lá no livro, né, são os mesmos autores ali, o Reis e o Hoffman, ele acaba gastando um pouquinho mais de tempo falando sobre isso, tá? Que é o jogo dos protocolos para as síndromes, tá bom? Eu não sei há quanto tempo vocês estão formados, né? Mas eu tô formada desde 2014 e desde então, até mesmo, né, nos cursos que eu acabei fazendo antes mesmo de terminar a graduação, a gente ficava ali muito, né, focado em aprender os protocolos, né? Então, o protocolo da TCC para o transtorno do pânico, o protocolo da TCC para a ansiedade social, da TCC para o toque, né? Isso, por muito tempo, né, a gente considerava que isso era de fato a melhor estratégia e talvez fosse a melhor estratégia que a gente tinha naquele momento, até porque a gente veio de um contexto, de um cenário que, né, foi uma luta ali muito grande para que a gente conseguisse, né, colocar a psicologia no lugar de ciência. Vamos lembrar, para quem é aluno aqui do curso, o curso ABC da TCC, eu conto lá uma fofoca, né, que o Beck, na verdade, ele era um psicanalista e ele queria que a psicologia assumisse um status de ciência, né? E aí ele começou a querer provar que a psicanálise ela, né, poderia, né, ser ali, né, enquadrada dentro dessa perspectiva e começou ali alguns estudos, né? E aí a fofoca é que, né, na verdade o que ele descobriu foi o contrário. Ele não conseguiu validação empírica e daí ele deu uma bugada, né? De tipo, bom, isso não é isso, é o que então, né? E aí foi daí que o negócio começou, né? Porque ele começou a investigar o conteúdo dos sonhos dos pacientes e começou a perceber alguns temas ali voltados para uma hostilidade para si mesmo, que se distanciava muito, né, do que era entendido naquele momento sobre isso, né? De que essas questões estavam relacionadas, né, a conteúdos ali recalcados, né, neuroses e uma série de coisas aqui que eu não vou entrar, senão a gente vai desfocar da aula. Então, a gente veio numa luta, né, desde então, né, e a gente está falando aí da década de 60, para conseguir colocar, né, a psicologia dentro desse status. Se a gente olhar edições passadas do DSM, não preciso olhar, elas não servem mais hoje, a gente vai observar uma perspectiva muito, né, baseada na teoria em teorias psicodinâmicas, que entendia ali que a gênese dos transtornos estava relacionada a conflitos, né, arraigados ali, uma série de coisas, né? E aí, só depois, né, em edições mais recentes, é que a gente conseguiu, de fato, trazer mais uma coisa para processos biológicos, processos psicológicos e conseguir ali, né, mudar essa realidade, né? E isso foi um marco muito importante, né, na nossa história da psicologia, não só da TCC, né, mas na história da saúde mental. E isso, né, foi muito significativo. Esse processo, né, a gente né, eu não estava lá, né, gente, mas assim, os nossos colegas, né, começaram a pesquisar sobre isso e começaram a trabalhar muito nessa perspectiva de um diagnóstico mais categórico, né, de um diagnóstico ali em categorias, em critérios, né, e isso para que pudesse, né, se aproximar um pouco mais do modelo médico, para que pudesse se tornar, né, um meio possível de ser testado e conseguir validação, né? E isso foi muito bom. Só que o que começou a acontecer, né? O que começou a acontecer é que cada vez mais, a cada, né, edição, tanto DSM quanto CID, foi, né, encontrando ali coisas e corrigindo coisas. Daí a gente saiu ali de um monte de transtornos de ansiedade,
Enfim, e cada vez mais, assim, a gente foi criando ali, né, espécies de subcategorias, né, que, né, são variações ali de transtornos que têm, né, processos psicológicos que precisam ser modificados ali muito comuns, né, e que apresentam muitas vezes, né, sobreposição ali de características e de sintomas e de sinais, enfim, e que depois isso foi ficando cada vez mais complexo, tendo que cada vez mais ter mais e mais diagnósticos, e isso foi levando a uma complicação muito grande, né? Porque daí, daqui a pouco, a gente ia ter que ter, né, sei lá, uma coleção inteira de manuais e não ia ser o suficiente. E aí, gente, o que que a gente começou a perceber na prática, né? A gente, né, psicologia, que muitos dos nossos pacientes, eles acabavam muitas vezes não tendo critérios suficientes ali, 5 de 9, 7, não sei o quê, para se enquadrar num diagnóstico sindrômico em si, que existiam ali, né, sobreposições ali de mecanismos, né, afetados que eram comuns a muitos diagnósticos e muitas vezes é um desafio, né, conseguir fazer um diagnóstico diferencial, porque na verdade muitas vezes nem é, né? A gente sabe que o que a gente consegue perceber hoje, e isso está descrito até no próprio DSM, nessa edição nova, que as comorbidades elas são mais comuns, né, do que a gente espera. Então são mais regras do que exceções, né? Começou uma crítica em cima dos manuais, uma crítica em cima dos protocolos, né? Que a gente começou os protocolos manualizados ali, que são frutos de ensaios clínicos randomizados, enfim, eles acabam muitas vezes não sendo o suficiente para que a gente consiga tratar os nossos pacientes, né? Porque muitos dos nossos pacientes, eles acabam trazendo características de vários diagnósticos, tem múltiplas comorbidades, tem fatores contextuais diferentes. Então, isso, né, pode variar de nível de rede de apoio, de história de vida, de fatores de vulnerabilidade. E um mesmo diagnóstico, ele pode, né, se apresentar de maneira totalmente diferente devido a essas variações que a gente vai encontrar, né, nos nossos pacientes, sem contar o tal dos não especificados, né, que são pacientes que apresentam sofrimento psicológico, mas que acabam, né, não, né, a gente não conseguindo enquadrar em algum diagnóstico, né, seja porque não há um diagnóstico mesmo, né, ou porque a gente não conseguiu, dada às vezes os critérios muito subjetivos, né, que dá margem para múltiplas interpretações e a gente acaba não conseguindo de fato, né, entender se isso é ou não uma manifestação, né, de um transtorno. E pensando em sistema de saúde, né, a gente precisa muitas vezes colocar ali um CID para um paciente conseguir um reembolso. Aqui no Brasil isso é um pouco mais tranquilo até, né? Mas pensando em outros países, às vezes isso há uma rigidez até no que diz respeito a ter um diagnóstico, né? E aí acaba que nessa ânsia ali, precisando resolver, a gente precisa de categorias que vão dar conta, né, desse contexto, tá? Até aí, tudo tranquilo? Quem tá assistindo ao vivo aí, me dá um ok, assim, pra eu saber que tá tudo bem, que vocês estão acompanhando bonitinho, tá? Bora continuar. Bom, e aí, o Reis e o Hoffman, né, eles são, né, muito engajados nesses questionamentos, nessas críticas,
E, né, eles trazem essa temática do jogo dos protocolos para as síndromes, né? No livro deles de terapia baseada em processos, aprendendo a terapia baseada em processos, que é o livro do nosso Clube do Livro, ele dá bem umas alfinetadas ali, falando sobre interesses, né, dos sistemas de saúde, uma série de coisas que eu não vou entrar aqui, mas eu acho que é super interessante depois de vocês darem uma olhada nisso, tá? E aí a gente tem um desafio muito grande, né? Porque a gente tem essa tentativa já de tempos de se aproximar, né, de um modelo médico e conseguir ali, né, criar modelos comparáveis e ter sustentação empírica. Só que, diferente das doenças físicas, né, a gente não tem ali testes precisos ainda, a gente não tem vacinas, né, para os transtornos, a gente mal consegue pensar em prevenção, porque muitas vezes, né, nos manuais isso fica muito aberto ali, fatores temperamentais, fatores biológicos, fatores comportamentais, no final, assim, pode ser tudo, né? A sensação é que ninguém quer afirmar nada, né? E aí deixa sempre as coisas muito em aberto e tal. E aí, gente, dado isso, né, a gente, né, começou, isso não é novo, tá, gente? E lá para 2012, mais ou menos, né, isso já vinha sendo falado, não só na psicologia, como em outras áreas também, tá? Isso não é exclusivo da psicologia, que é a questão do RDoC, né? Que é uma tentativa que vem sendo feita de tentar identificar ali marcadores para os transtornos mentais e, né, associados aí a genes e circuitaria cerebral e uma série de outras coisas, não somente isso, né? Isso não inclui só a psicologia, né? E aí, isso dando uma breve aqui introdução, né? Depois a gente pode ter uma aula só sobre isso. O RDoC, né, que ele estabelece ali critérios de domínio de pesquisa, né? Aqui a sigla é Research Dominant Criteria, e ele vai ali tentar criar novos parâmetros para que a gente consiga identificar esses marcadores, né? Foi aí estabelecido, né, pelo Instituto, né, Nacional de Saúde Mental, né, dos Estados Unidos, e aqui vai trazer, né, um novo paradigma, né? Isso é algo que ainda está em processo, isso já vem já de alguns anos e as coisas vêm avançando, mas a gente também não tem ainda nada tão significativo a nível, né, de aplicação na nossa prática clínica, tá? Mas é uma tentativa de mudar esse cenário, né? Sair um pouco desse modelo que a gente tem hoje, que é um modelo meio binário, assim, né? Tipo, você é saudável, você é doente, né? Que acaba que a gente aprende na nossa formação a decorar critérios, a X critérios de 5 de 9, 7 de 8, não sei o quê. E, né, isso acaba reduzindo muito, né, os problemas e o sofrimento dos nossos pacientes, né? Então, essa proposta está caminhando numa direção, né, de, quem sabe, conseguir classificar os transtornos mentais a partir de dimensões, né? Tanto dimensões que envolvem comportamentos observáveis, né, como também medidas ali, marcadores neurobiológicos, tá? E aí, isso ainda é algo, né, muito de longo prazo, talvez de médio, né, não sei. E a gente, né, tem visto algumas propostas que tentam se aproximar um pouco desses modelos, né? Como vocês que são alunos aqui do Clube do Livro, aprendendo a terapia baseada em processos, né? A gente passou por alguns capítulos lá bem importantes, né? Que traz ali o metamodelo evolucionário, que aborda essas dimensões, níveis, que se assemelham, né, com algumas coisas que estão propostas ali na RDoC, né?
tem algumas coisas ali que, né, que caminham nessa direção. Porque vai considerar o contexto, vai considerar aspectos ali, né, biopsicossociais, vai considerar biopsicossociais, não, perdão, biofisiológicos, e vai considerar uma série de coisas ali né, que vão influenciar e que vão, muitas vezes, ser fatores de origem dos próprios transtornos e até mesmo, né, dos sintomas e de sofrimento e dos problemas que os nossos pacientes vivenciam, e também como fatores de manutenção, né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí, bom, só dei um passadão, assim, bem por cima mesmo, gente, que isso é um assunto bem extenso, tá? Mas só para vocês, quem já sabe, né, aproveitou para pegar uma água, quem não sabe, né, já também se localiza. O que isso tem a ver com os nossos manuais, né? CID, DSM e tal. Bom, alguns pontos ali, né, de semelhança, né? Bom, o CID e o DSM, eles vão trazer ali, muitas vezes, as impressões clínicas meio subjetivas, né? Quando a gente lê ali a descrição de alguns critérios, eu vi até que houve um esforço nos textos, né, que abordam ali as características diagnósticas. Eu não sei vocês, mas eu percebi uma melhora significativa ali na descrição dos textos, assim, que pelo menos dá um pouco mais de elementos e de informações pra gente, né? Mas, assim, traz ali uma subjetividade de interpretação, né? Tanto do próprio profissional que vai fazer essa leitura e que vai fazer essa avaliação, né? Como na própria descrição do paciente, se isso que ele descreve e vive é de fato aquilo. Se quando um paciente border diz que experiencia um vazio crônico, se aquilo que ele entende que é o vazio crônico é o que você entende, é o que o manual explica, né? Então, às vezes dá uma bugada, né? Já, né, essa perspectiva, né, da RDoC já vai trazer ali, talvez no futuro, aspectos mais biológicos, né, para identificação de marcadores, análise de circuitaria neural e até também aspectos comportamentais. Por isso que vocês estão me vendo falando bastante aí de análise funcional, né? Porque por conta disso, tá? Vocês vão entender já já. Porém, o que acontece? A gente não tem ainda um corpo de evidências assim tão robusto, por exemplo, no que diz respeito a tratamentos mais transdiagnósticos. A gente vai ver alguns aqui, tem já alguns bem importantes, alguns eu já até dei aula para vocês aqui na plataforma. Quando vocês baterem o olho, vocês vão falar: ai, a gente teve aula sobre isso, né? Pois é. Mas, assim, ainda, né? Até os modelos de avaliação estão, né, tendo que caminhar e se adaptar nessa direção. Os modelos de protocolos de tratamento, enfim, de monitoramento de progresso, para se adequar a essa nova realidade, né? E aí, cada vez mais, a gente vai precisar desenvolver, né, como profissionais, habilidades de fazer uma prática mais baseada nos processos de mudança, nos mecanismos ali em si, do que, né, em tratamentos manualizados ali e em cima de diagnósticos em si, porque a gente já entendeu que o diagnóstico envolve subjetividade, não considera algumas variáveis e que essas variáveis ali podem influenciar muito, né, na origem, na manutenção desse transtorno, tá? Por isso que é tão importante a gente trabalhar em cima de processos de mudança, tá? Quando eu tô vendo todo mundo fazer um AUE em cima disso, eu tô bem tranquila, porque para quem já é aluna aqui há muito tempo, a gente tem aula de terapia baseada em processos, ó, lá atrás. A gente tem protocolos ali, né, transdiagnósticos, que vocês vão reconhecer aqui, que a gente já fala aqui na plataforma, ó, tempos, tá? Então eu fiquei bem tranquila, eu falei, nossa, mas que coisa que todo mundo tá louco com isso e tal, e que um negócio que a gente já tá bem
né, caminhando bem nessa direção. É óbvio que a gente vai precisar fazer alguns ajustes, eu vou contar para vocês algumas novidades aí no final, mas não ajustes no conteúdo necessariamente, né? A gente já tem que estar sempre colocando aulas novas para vocês, isso faz parte aí do nosso compromisso com vocês de atualização, né? Mas mais no sentido de estruturar os produtos para contemplar essas competências, tá? Aí sim, aí tem mudanças bem importantes aí que vão acontecer. Bom, vamos ler isso aqui juntos? Para ficar bem organizadinho esse conceito? Então é o seguinte, né? Com tudo isso que eu falei até aqui, né? A gente vai ter uma busca aí em função, né, de todas essas críticas e esses gaps e tal. Mas, né, a gente ainda, né, tem uma longa jornada. Então, né, análises genômicas completas, né, de quase 500 mil de pessoas não conseguiram ainda corroborar aqui nessa data, né, a relevância de genes que estão associados a transtornos em comum, por exemplo, né, o transtorno de personalidade borderline, que tem ali a questão, né, da desregulação emocional crônica, com outros transtornos que também têm essa mesma, né, apresentação ali no que diz respeito à desregulação emocional, né, fatores genéticos, história, contexto, o próprio modelo biosocial, né, da DBT, e como que isso tudo, né, vai influenciar na vida desses indivíduos, né? Aí, o que aconteceu, né? A gente, né, começou já, a gente não, né? Os nossos colegas, né? Um trabalho aí bem significativo nessa direção, né? Mas, assim, qual é a má notícia que tá aqui? Eu deveria ter marcado isso aqui. A má notícia é que a TCC começou a perder um pouco o seu fundamento teórico e se tornou, né, uma intervenção muito focada em sintomas, em protocolos, tratando o transtorno, muitas vezes, e não tanto o cliente ou paciente, como vocês preferem chamar, né? A gente ainda, né, entende que é um padrão ouro, sim, aceito, reconhecido, né, pela psiquiatria, enfim. Mas, pensando nesse perfil de pacientes que a gente atende todos os dias e pensando, né, nos movimentos que estão sendo feitos, a gente precisa, né, de alguns ajustes e esses ajustes já estão sendo feitos já, né? E aí, né, muitas coisas estão vindo mais à tona agora, né? Alguns livros que já acontecem já há algum tempo só chegaram pra gente esse ano, né? Por isso a importância da gente ler em inglês, né? Agora, né, esse assunto tem estado muito em pauta, né? E aí, né, o que a gente vai perceber na nossa prática clínica, né, é que a gente não, talvez não a gente no sentido, né, de que aqui a gente está falando de 98, 2007, né, eu não sei se vocês já atendiam nessa época, né, mas a gente já viveu, assim, alguns desses momentos, né, então aqui, por exemplo, no livro Aprendendo a Terapia Baseada em Processos, os autores trazem aqui algo bem importante, né? Falando um pouquinho aqui da década de 90, os anos 2000 ali, né? A quantidade ali de pessoas que faziam só terapia caiu, né? E as abordagens também combinadas também, né? E o uso da medicação de maneira isolada, sem ser com a psicoterapia combinada ou a psicoterapia no lugar, né, da medicação, acabou tendo, né, um aumento bem significativo, né? E ele traz um dado aqui, e 2 em cada 3 pessoas naquela época, né, acabavam recebendo, né, medicamentos apenas como uma intervenção, né? E aí, quanta coisa também de lá para cá mudou, né? A gente vê hoje
vários estudos, né, no tratamento do toque, até mostrando ali que em muitos dos casos a terapia supera, né, os resultados da medicação. É óbvio que existem tratamentos que precisam ser combinados por haver comorbidades, um baixo insight, né, uma cronicidade ali, às vezes um ambiente que acaba reforçando o próprio indivíduo também, a história de vida, enfim, múltiplos fatores que podem influenciar, mas, né, na maioria das vezes a gente vai ver a medicação ali como uma estratégia importante, né? Então, aqui uma frase que eu peguei desse livro aqui, que inclusive a gente vai sortear ele hoje, tá de plastiquinho. O meu tá todo coisado já, que eu já derrubei café, né? Acho que eu vou mandar o sujo pra vocês, eu vou ficar com esse. Mentira, vocês não. Enfim. E aí, eu peguei uma frase aqui, ó, que é o seguinte, ó. É a frase fidedigna, tá? À medida que a era de protocolos para síndromes começou a declinar, a atenção se voltou para os processos de mudança. O futuro da ciência intervencionista, né, que a gente faz intervenções, está baseada em processos, né? Eu acho o máximo que Reis e o Hoffman, eles citam eles mesmos, né? Acho que é o ápice do ápice do ápice, assim, do poder, né, gente? A pessoa que cita ela mesma. Mas isso é algo pra gente pensar, né? E aí, meu povo, vamos voltar pro nosso caso aqui, que a gente tá querendo saber aqui, as últimas informações do caso Bill e Sarah. O que aconteceu aqui, gente? Isso aqui, ó, a gente deveria tatuar isso aqui, tá? E as pessoas não são categorias diagnósticas. Elas são seres humanos que sofrem, cada um com a sua própria história, com a sua trajetória e os seus objetivos. Bill não tem, entre aspas, depressão. É óbvio que ele tinha, né? Ele se sente deprimido, solitário, desconectado, devido a fatores biopsicossociais que incluem a história dele de vida, experiências do passado e as formas mal adaptativas que talvez ele tenha aprendido, né? A gente aprendeu isso no Clube do Livro, né? Sobre variação e algumas, né? De enfrentamento das adversidades. Bill tem a sua própria história que trouxe até o ponto da terapia. As vidas humanas individuais são contextuais e longitudinais, assim como são os processos de mudança que alteram essas trajetórias de vida. Os clínicos não precisam adaptar a pessoa a um conjunto de categorias e rótulos pseudobiomédicos para o sofrimento. Em vez disso, eles precisam de modelos coerentes e amplamente aplicáveis dos processos de mudança que precisam ocorrer, né, de ordem psicológica, biofisiológica e sociocultural, de modo a criar os desejados resultados positivos de longo prazo para as pessoas que eles atendem, né? Assim, tapa na cara que a gente leva, né? E aí, gente, o que isso tudo, né, leva aqui para o nosso contexto, né? O que isso influencia, né, na nossa prática clínica, que é o tema dessa aula, é isso, né? Dessa volta toda para a gente falar sobre isso. De que maneira que isso vai influenciar, né, na nossa prática clínica. E aí, a gente vai aqui perceber o seguinte, ó, qual é o contexto que a gente tem hoje, tá? Eu vi aqui que vocês querem saber a diferença de processo e transdiagnóstico, eu vou falar já já. Todo mundo tem perguntado isso nos últimos tempos, e eu acho ótimo. Hoje eu mandei um áudio até para uma supervisionanda explicando. Mas eu vou falar já. Deixa só eu passar por esses conceitos, que aí de repente nem vai precisar, você já vai entender a diferença. Mas um tá dentro do outro, tá? O que tá acontecendo hoje, né? A gente tem, então, dado tudo isso que a gente falou, né? A gente como clínico, né?
assumindo aí uma abordagem muitas vezes baseada em critérios, isso tanto para avaliação como também para intervenção, né? Pensando aí nos protocolos manualizados. E todo esse modelo da SM nos direciona para, né, os protocolos crômicos ali, que são ali conjunto de técnicas, a gente conhece vários deles, né, que são construídos aí a partir de ensaios clínicos randomizados. E aí a gente tem um perigo aí, né, perigoso, que é acreditar que isso é fazer PBE. E aí que o negócio pega, né, porque aí, por conseguir, né, reconhecer ali as evidências para um transtorno específico e conseguir, né, selecionar ali artigos, né, ensaios clínicos, análise, conseguir fazer isso, ter ali acesso a protocolos, acreditar que isso é estar fazendo PBE, né? Criar ali um sinônimo que protocolos para síndromes é o sinônimo, né? Trabalhar ali a terapia com uma prática baseada em evidências, tá? Aí que o negócio pega. Por quê? Qual é o problema do diagnóstico categórico e, consequentemente, de um protocolo manualizado baseado em síndrome? 3 coisas aí. Primeiro, a sobreposição de categorias, né? Então, a gente vai, muitas vezes, identificar um paciente que tem um processo ali de desregulação emocional. E isso pode estar presente em pacientes com transtornos de personalidade borderline, pacientes que são bipolares, pacientes com TDAH e outras condições. Ah, Bianca, mas o paciente bipolar, ele é episódico. E os sintomas residuais, né? E as fases ali subsindrômicas? Tem muita coisa, a gente acaba, né? E quando há uma comorbidade, né? Então isso é um problema. Já entrando nisso, ponto aqui as altas taxas de comorbidades. Sabe que hoje a gente já percebe e que isso já é descrito, né, na literatura, e as comorbidades elas são mais regras do que exceções, devem ter exceções. E, por último, não menos importante, né, os não especificados, que são transtornos que a gente acaba enquadrando, né, na categoria, e a gente não sabe se é um tal que a gente não está conseguindo ter, se é uma comorbidade que está confundente, ou se não há ali o atingimento, né, do score dos critérios diagnósticos, mas existem ali mecanismos, né, que estão comprometidos, levam a problemas e sofrimento que os nossos pacientes estão, tá? Aí o problema, né, de uma abordagem ali, tratamento dada para um diagnóstico, né, TCC para o pânico, T para o TAG, é que a gente vai ficar ali com, né, muito limitada ali, porque não vai considerar todos os mecanismos de mudanças que vão ser trabalhados de acordo com uma análise funcional, de acordo com uma boa lista de problemas e metas, uma avaliação, uma boa formulação de caso, não vai considerar as variáveis individuais, né? Porque assim, eu não sei vocês, mas eu tenho pacientes que têm o mesmo diagnóstico, que têm os mesmos critérios, mas que têm um funcionamento totalmente diferente. Uns têm mais recursos e pontos fortes do que outros, uns são mais disfuncionais, um tem uma história de vida mais difícil, vive um contexto que é mais desafiador, né? Então, isso é bem importante, né? E não considera, né, também, né, como é que esse indivíduo funciona nesse meio, naquele momento da vida. É porque às vezes o texto muda. O que que isso? E o que que isso tem a ver com RDoC, né? Bom, a gente vai passar então a ter um foco não mais assim numa observação clínica no sentido grupo de sintomas ali, 5 de 9,
né? Mas um comportamento observável, construtos cognitivos, a questão relacionada à herdabilidade, né? Então, ali traços, enfim, temperamento, e as próprias estruturas e circuitarias neurais também, né? E muita gente, né, tem estudado neurociências, é um próximo, eu penso, na minha especialização de temas que já tem 3 anos que eu não termino, né, da formação, não sei para que eu vou inventar, mas não faça isso, tá? Porque senão vocês vão comprar nossos cursos e eu vou pagar. Nossos cursos, eles são práticos, sem enrolação, prática clínica, né, pro dia a dia aí, tá bom? E aí, gente, qual é o bom disso, né? Qual é o que isso é legal, o que isso pode, né, vir a ser legal? Porque a gente vai conseguir entender melhor a etiologia, né, a origem ali dos transtornos, do movimento, dos e o que mantém também isso que mantém até a doença mental, né, o transtorno mental. Antes disso tudo, a gente precisa, né, caminhar na direção de abordagens transdiagnósticas, né? Às vezes a gente não pega assim a semântica das coisas, né? E transdiagnósticas, então vai, né, percorrer aí múltiplos diagnósticos, além desses diagnósticos, né? E o que são abordagens transdiagnósticas, tá? São abordagens, protocolos e maneiras de entender, e não necessariamente protocolo fechado, que vão tratar os mecanismos de origem e manutenção dos problemas dos nossos pacientes, não o sintoma em si. Vamos lembrar do Bill e da Sarah? O que Sarah fez? Sarah ficou no sintoma, né? Tudo bem, a ruminação é um mecanismo, mas o que estava por trás disso? Né? Ela ficou, tadinha, o protocolo do livro. Foi o melhor que ela pôde fazer naquele momento. Mas agora a ideia é que mais do que o sintoma, o diagnóstico em si, isso continua sendo importante, tá? Espero que ninguém saia daqui queimando o DSM, né? Queimando os manuais, não é isso. Até porque é a compreensão deles que vai te dar, né, sustentação para você depois ter um pouco mais, né, de manejo ali para trabalhar dentro dessa ideia transdiagnóstica, tá? E a gente vai focar nos mecanismos, tá? A gente vai falar sobre alguns mecanismos, daqui vocês vão falar assim, ah, entendi, né? E o que tem a ver com processos, tá? Pega isso, é um negócio que vocês se embolam aí. A gente vai trabalhar esses mecanismos através da modificação de processos. A gente vai já falar sobre alguns desses processos. Quando vocês baterem o olho aqui, vocês vão falar assim: ah, mas eu já sei, isso aí eu conheço. Ah, isso aí a gente já viu lá na plataforma. Ah, então tá bom, agora eu tô mais tranquila, tá? Depois vocês me contem se eu superestimei aí essa avaliação. E aí, a gente vai encontrar, né, estratégias de tratamento que vão, tá, né, mais de um mecanismo ali, vários mecanismos, que muitas vezes não se enquadram somente naqueles mecanismos que são abordados nos protocolos manualizados, né? Então, a gente pode, por exemplo, ter um paciente com pânico e ele faz esquiva experiencial. E se você pegar um protocolo clássico de tratamento de pânico, isso já vem depois que essa perspectiva diagnóstica, né, veio à tona, você vai ver que vai ter tanto esse, né, o máximo que vai trabalhar ali é uma exposição interoceptiva e, de certa forma, é também uma forma, né, de expor as emoções desconfortáveis e não fazer esquiva dessas emoções desconfortáveis, né? Mas existem outros que muitas vezes ficam de fora desses protocolos. E aí vocês vão perceber, alguns deles você
lembrar que tem aula aqui na plataforma, e mesmo que você já tenha assistido a aula desses protocolos transdiagnósticos aqui, te convido a assistir de novo depois dessa aula aqui, porque aí você vai começar a ampliar a sua compreensão daquilo, não como um conjunto de técnicas agrupadas, mas como, né, algo que existe uma lógica ali por trás e as coisas a fazer mais sentido, tá? Pelo menos comigo foi um pouco assim. Eu imagino que vocês talvez tenha sido ou esteja sendo, tá bom? Compartilhar aqui com vocês alguns, tá, gente? Não tem só esses, tá? Tem um monte, tá? Que eu peguei alguns aqui do livro, assim. Tava já meio com pressa, hoje eu tô olhadinha. Ó, a gente tem aqui alguns, tá? Alguns. Aqui não tá, esqueci de colocar, mas a própria DBT, ela é um tratamento transdiagnóstico, tá? Por quê? Porque ela vai trabalhar não com foco, né, no diagnóstico em si, os sintomas em si, mas a gente vai fazer as análises em cadeia, né? Que já aprendeu aqui na aula passada. A gente vai identificar ali quais as habilidades que precisam ser desenvolvidas, quais são os links ali, os elos perdidos, né? Que podem ser mecanismos cognitivos, podem ser comportamentais, né? Enfim, mecanismos ali que, né, não funcionaram ali da maneira que poderiam por uma falta de habilidades e que a gente vai desenvolver, né, independente do diagnóstico, né? A gente vai ter algumas coisas ali no TEPT complexo, outras personalidade borderline, mas é um tratamento transdiagnóstico, tá? Então, se você fala assim, eu não tenho tratamento transdiagnóstico, tá? Você já sabe um, viu? Você vai ver que você já sabe um. Beleza. Exemplo aqui, tá? Aqui, né, a terapia cognitivo-comportamental, aqui é a sigla, para pacientes que têm aqui intolerância, né, que isso é o TSCC, mas é TCC, tá? Para pacientes com intolerância à incerteza, como, por exemplo, pacientes que têm um TAG mais crônico, a gente não consegue muitas vezes, né, trabalhar ali com os protocolos tradicionais, né? E aí, o que inclui esse tratamento? Inclui estratégias da terapia metacognitiva. Vocês têm aula, já, ó, 1000 anos tem aula de terapia metacognitiva dessa forma, tá? Da evitação cognitiva, da orientação negativa para o problema, né? De viés atencional, muito usado para isso. E aí, né? Combo de estratégias aqui, elas agrupadas aqui, elas vão, né, ter ali, né, resultados e vários estudos, né, trazem ali evidências desses tratamentos aqui que já são validados, como perspectivas transdiagnósticas para pacientes com TAG mais crônico, até mesmo um paciente que tem um TAG, mas tem ali, por exemplo, uma comorbidade ali, transtorno do pânico, ou tem, né, um outro diagnóstico associado. A TCC para o perfeccionismo, né? Eu não lembro, acho que a gente já teve aula sobre esse protocolo na Play. É tanta aula que eu não. Mas eu já estudei esse protocolo. Eu não dei aula, eu já estudei ele. E até saiu ele no CECAD, né? No Procognitiva. Tem um artigo bem legal falando sobre tratamentos diagnósticos para demandas que envolvem perfeccionismo, autocrítica. Bom, e aí a gente tem aqui, né, esse tratamento, né, para demandas que estão associadas à ansiedade, à depressão, a transtornos alimentares, mas que tem o perfeccionismo como um componente, ou seja, não é aquela apresentação clássica do TAG, não é aquela apresentação clássica né, no transtornos alimentares a gente já viu vários protocolos até falando sobre essa questão do perfeccionismo, né, da questão do controle ali, uma falsa sensação de estar sendo bom o suficiente.
A TCC focada na ruminação para depressão, né? Tem até uma proposta de tratamento que está no livro do Manual Clínico dos Psicológicos do Barlow, que aborda, trazendo até ali esquemas de negativismo, pessimismo, né? E devem lembrar que lá no livro do Barlow, 3 estratégias de tratamento para depressão, né? Não fica só na ativação comportamental, né? Vai ter ali a terapia, né, interpessoal, vai ter a terapia, né, a ativação comportamental e vai ter também esse viés ali mais para essa parte mais cognitiva da ruminação e do e inclusive, né, já entrando aqui no próximo, tem o tratamento unificado ali, transdiagnóstico para transtornos emocionais, que vocês têm aula dele completa aqui na plataforma. Era para eu gravar uma aula de 20 minutos, eu não tenho vergonha na minha cara. Eu gravei uma aula de 1h40. Não me matem. Desde da avaliação, o porquê que esse protocolo existe, até, né, o passo a passo do tratamento, tá? ABC da TCC Play, vocês têm isso também no curso ABC da TCC e no curso ABC da TCC para trans, né? E a própria terapia baseada em processos, que tem naquele livrinho azul, né, da ArtMed, que muita gente acha que é uma edição anterior desse livro que a gente está fazendo no Clube do Livro agora. Não tem nada a ver, hein? Bem diferente, hein? Bem diferente, tá? Ali ainda era uma coisa bem mais básica. Esse a gente já aborda já os modelos de rede, análise funcional baseada em rede, né? A gente já tem ali coisas que passa bem passando ali capítulos introdutórios, mas que nesse livro agora ele traz passo a passo. E eu fiquei muito feliz que lá no congresso teve um dia inteiro de workshop com Hoffman e ele trouxe o caso Maia, ele trouxe todos os casos do livro que a gente estudou e, né, tipo, eu fiquei muito feliz, né, porque eu vi que muita gente estava entendendo assim, nossa, que isso é novo e tal, e eu fiquei ali bem metida, tá? Meus alunos do livro já veem isso aí desde dezembro, amores. Mas eu fiquei quieta pra não. Eu tava com arrogo ali, tá? Mas confesso que por dentro, bem metidinha mesmo. Muito orgulhosa. Mandei até mensagem no grupo dos alunos. Falei, ó, eles iam tirar onda aqui. Beleza. Bom, aí vou passar aqui rapidinho sobre processos de mudança, né? Então, o que vocês conseguiram entender de que o que é uma abordagem transdiagnóstica? E ela vai focar nos mecanismos e que para trabalhar os mecanismos, a gente vai trabalhar em cima, com base ali nos processos de mudança, tá? Quando a gente der nome para esses processos, vai ficar mais fácil, mas até aí, vocês conseguiram pegar? São mecanismos, né, que levam a gente a mudar, né, ali o funcionamento, né, tanto cognitivo quanto comportamental, né, e são relevantes para aquele indivíduo, naquele contexto, tá? E que vão ser mais úteis no sentido de, às vezes, a gente usa mecanismos que são úteis, né? Quando a gente faz evitação, né, situacional, quando a gente faz esquiva espacial, é mó útil. Mas, né, num curto prazo, no médio e longo prazo, não. E aí a gente vai ajudar esses pacientes a fazer ali, a desenvolver, né, processos de mudança que vão ter mais utilidade. E vão, né, ter mais utilidade aí no médio e longo prazo, né? E aí, eu vou até compartilhar essa tela aqui com vocês, tá? Os terapeutas nós, tá? Devem estar prontos para responder a seguinte pergunta: que processos biopsicossociais nucleares? Que processos? Ó, difusão cognitiva é um processo, né? Reavaliação cognitiva é um processo. Que mais ali? Habilidades de tolerância a mal-estar é um processo. Ativação comportamental é um processo.
Então, que processos a gente vai focar? Não aquele protocolo fechado lá do transtorno da TCC para pânico, mas processo a gente vai, né, desenvolver aí, levando em conta qual é o objetivo do paciente. Vocês vêm percebendo que eu estou batendo muito o pessoal do estudo de caso aí, lista de problemas e metas, lista de problemas e metas, a gente o encontro inteiro batendo nisso, né? Por quê? Porque isso precisa ser considerado. Qual é o objetivo naquele contexto e que eles podem ser mudados de maneira mais eficiente e efetiva, tá? Ou seja, os protocolos e as estratégias, elas vão variar de paciente para paciente. Mas nós vamos fazer um sorteio, que nem a Xuxa, né? Pegar assim uma caixa, colocar todos os nomes das intervenções, ficar tudo alto e falar: peguei aqui, gente. Não, né? A gente vai trabalhar com formulação de caso, análise funcional, né? A gente vai trabalhar com análise funcional em rede, para quem é do Clube do Livro está aprendendo a fazer isso. Ah, é meio difícil, né? Dedicação, e a galera está se dedicando lá. A gente vai precisar né, identificar, não é o que a gente tira da nossa cabeça. Ah, Bianca, mas não tem os protocolos transdiagnósticos? A gente ainda não tem, sim, né? Tantos protocolos transdiagnósticos assim. E outra, por mais que tenhamos, a gente vai entender que existem variáveis que vão se alterar, né, de caso a caso, no momento em que a gente não vai poder ficar fechado só naquilo ali, tá? Beleza. Vamos lá, tá acabando aqui já, tá, gente? Então, os processos, eles são mudanças, né? Mecanismos ali que a gente vai modificar, tá bom? Eles têm algumas características, tá? Eles são baseados na teoria, ou seja, não é assim da nossa cabeça. Ai, porque eu adoro essa técnica, gente, eu amo essa técnica, né? Ai, porque o meu paciente adora, eu aprendi agora, eu quero treinar. Não, tá? A gente vai entender na teoria, a gente vai entender de maneira, né, que isso vem sendo estudado, de que maneira que isso vai ser consolidado ali. Ele precisa ser dinâmico, né? Por quê? Porque não dá para ter um protocolo fechado. Por quê? Porque muda, né? Na própria DBT, às vezes a gente já está com o paciente ali no estágio 1, no estágio 2, e daqui a pouco o paciente precisa voltar para o pré-tratamento, né? Então, a mudança não é linear. A gente vai precisar de ciclos de feedback. E para a gente ter ciclos de feedback, a gente precisa de monitoramento de progresso, tá? Precisa ser progressivo também, né? Então, assim, a gente vai atingir, né, um objetivo ali, mas a gente tem uma ordem, né? Para quem me supervisionando aqui, eu sempre que posso eu trago isso, né? Olha, pensei aqui em estratégias assim, de curto, médio e longo prazo. Né? O longo às vezes é longuíssimo, tá? Por quê? Porque não dá para acionar isso agora, não dá para trabalhar isso agora, mas a gente já contempla isso aí no longo prazo, né? Então a gente vai ter ali é, uma progressão, né, desse processo de mudança. Ele vai precisar ser contextualmente, né, vinculado e modificado ali, porque a gente precisa, gente, considerar o contexto, né? Então, assim, eu trato a fobia específica de avião ou eu trato, né, sei lá, o pânico? Olha, depende do contexto, né? A gente vai ter que entender o que é mais importante, qual é o objetivo do paciente que está causando mais. Às vezes nem é o que está causando mais sofrimento, mas é o que está mais urgente agora. Então a gente vai ter que investir, né, numa boa avaliação. Ele vai precisar ser multinível, tá? Para quem é aluno aí do livro, já ouviu essa palavra, né? Me alongar aqui, senão agora eu vou ficar falando. Mas, assim, ele pode, muitas vezes, ele ser o mecanismo afetado, e muitas vezes esse mecanismo pode estar dentro de um outro mecanismo, né? Então, exemplo, Bill. Por conta do Bill, né? Ele tá ali vivenciando solidão, isolamento, ele rumina.
Então, a gente tem aí, né, níveis de mecanismos ali. Obviamente, também vamos ter níveis de processos a serem trabalhados, tá bom? Então, uma abordagem baseada em processos, ela não vai ter ali um compromisso ali direto com protocolos fechados em si, mas sim em modelos de processos de mudança baseado no que a gente tem de evidências disponíveis aí, no que diz respeito a essas intervenções que a gente vai acionar, né? E que as necessidades dos pacientes sempre estarão em primeiro plano, tá? Então, o foco vai ser nos processos biopsicossociais ali do paciente, entendendo ali qual é o contexto, os objetivos do paciente e quais ali naquele rol de estratégias que a gente tem, né, de processos a serem modificados, o que que a gente vai acionar para trabalhar isso. Então é um foco assim muito importante nas necessidades individuais e nos processos de mudança, tá? Aí eu vou compartilhar mais um slide aqui. Então, a gente tem aqui, ó, a terapia, né, baseada em evidências clássicas ali que a gente conhece, né, da questão dos ensaios clínicos e da melhor evidência disponível, a gente tinha uma pergunta, né, que era a tal terapia conduziu, né, ali, então que tratamento, né, a gente vai fazer, para quem, qual é o mais efetivo para aquele problema específico e como isso se dá, né? Já uma abordagem baseada em processos, a pergunta muda. É que processos biopsicossociais nucleares a gente vai focar esse paciente, levando em conta o objetivo a ser alcançado na terapia, nessa situação, nesse contexto, né? E de que maneira que a gente pode mudar ele de maneira eficiente e efetiva, né? Então, em vez da gente encontrar aqui melhor tratamento para depressão, o foco muda, né? Na Sara aqui. Sara devia estar assistindo essa aula aqui, hein, Sara? De encontrar a melhor maneira de melhorar o humor, de reduzir a solidão, de promover relações mais significativas e íntimas, em que o cliente desenvolveu uma rigidez e padrões de evitação emocional depois de um rompimento de relacionamento. Quando a gente constrói lá no Clube do Livro, né, essas análises em rede, a gente vai ver isso aqui visualmente. Até isso sendo sinalizado através de setas, né, que vão acabar né, tendo ali apresentações diferentes de tamanhos e formatos, enfim, mas não vou entrar nisso aqui, tá muito, tá? E aí, essa simples mudança, né, poderia ajudar o Bill, né, a ter uma experiência terapêutica mais ampla e a Sara, né, uma série de ferramentas baseadas em evidências para trabalhar a situação do amigo, né? Então, em resumo, o que que a gente vai entender aqui, vai considerar aí uma terapia baseada em processos, né? A gente vai entender aqui de que tratamentos que funcionam, como que os tratamentos funcionam, né? A gente vai mudar, entender o como vai ser muito mais importante do que saber qual. Então, vai envolver identificar e abordar esses processos de mudança nucleares aqui, né? E essas inquietações, esses problemas, o sofrimento do nosso paciente. Na prática, o que que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar análise funcional. Vocês tiveram aula de teoria e de prática aqui na plataforma, né? Trabalhar as redes complexas, tá? Que isso tá no Clube do Livro, mas vai aparecer também em outros lugares já contei pra vocês. E identificar também os processos nucleares ali, né? Que precisam ser, né, trabalhados e desenvolvidos aí com esses pacientes, tá? Pra gente fechar aqui, eu juro que vai ser bem rápido, tá? Até porque nossa, aqui é um tema muito complexo. Mas eu vou falar sobre uma proposta do mapa da estrada transdiagnóstica, tá? Aqui no capítulo 4 desse livro, tá? Que ela vai ser uma boa estratégia dentro dessa perspectiva transdiagnóstica, tá? Ela vai misturar ali duas
teorias ali, conceitos importantes, assim. A formulação de Pearson, a gente vai ter aula sobre isso aqui, fiquem tranquilos. E também o mapa, né, de Frank Davidson, que eu vou apresentar para vocês aqui. Tá? A ideia é que essa proposta de tratamento, ela vai se encarregar de identificar os mecanismos transdiagnósticos específicos ali, ou seja, os mecanismos que a gente precisa, né, trabalhar e desenvolver os processos, e a gente vai identificar ali a origem e a manutenção, né, dos problemas dos nossos pacientes. Quais são os mecanismos que estão originando e mantendo os problemas dos nossos pacientes? Vocês viram que há um tempinho atrás eu fiz uma modificação bem importante no nosso formulário aqui, formulário de conceituação de caso. Eu coloquei lá a nossa lista de problemas e metas e eu adicionei fatores de origem e manutenção. Eu já estava meio que preparando vocês para o que vai acontecer aqui, tá? E aí a gente vai trabalhar com intervenções baseadas em evidências que não vão sair da nossa cabeça, não vamos sortear, não vamos escolher pelo que a gente mais gosta, né? A gente vai com base na utilidade, na função, por isso que a gente vai trabalhar a análise funcional. E a gente vai modificar os mecanismos, tá? A partir daí é que a gente vai alcançar os objetivos na terapia, tá? E aí, gente, essa proposta aqui, eu vou compartilhar uma tela com você aqui, que é o seguinte, juntando, né, esse modelo de formulação e essa proposta aí, desse mapa transdiagnóstico aí, né, desses dois teóricos, a gente vai encontrar isso aí, ó. Acompanha comigo aqui nessa imagem, né? Então, a gente começa aqui do canto superior aqui. Então, a gente tem aqui as experiências dos nossos pacientes, né? Os problemas, os sintomas que estão presentes ali, certo? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma avaliação, né? A gente vai identificar ali, né? Ou através de instrumentos, levantar algumas hipóteses diagnósticas, a gente vai pedir exemplos de que maneira que esses problemas acontecem, tá? Tudo dentro do que vocês já aprendem aqui, tá? Não vem fazer agora aqui, né, desorientada não, hein? E ali, os mecanismos que a gente identifica que, né, estão levando aí a esse problema, tá? Aí, a gente vai ter uma mudança aqui importante, né? No lugar de um foco em cima muito do diagnóstico, a gente vai ter um foco, né, em outros elementos, como, por exemplo, os mecanismos de vulnerabilidade, né, que torna, né, esse indivíduo mais vulnerável, né, o que pode aí, né, tá influenciando, né, na manutenção, o que torna ele mais vulnerável a esse problema. E os mecanismos de resposta, tá? O que são os mecanismos de resposta, gente? São as estratégias de enfrentamento mal adaptativas, que lá no Clube do Livro, a gente naquele metamodelo, né, evolucionário, a gente vê ali como os processos, né, adaptativos e mal adaptativos. A gente vê lá na TCC clássica, né, as estratégias compensatórias, né? A gente vê na terapia do esquema, né, as estratégias de enfrentamento adaptativas, enfim. E aí a gente vai identificar, né, de que maneira que esse paciente tem lidado com essas questões e que pode estar, né, levando à manutenção do problema. E a gente vai identificar, então, vulnerabilidade, os estressores, que são os fatores desencadeadores que a gente aprendeu na aula de análise funcional semana passada, e os mecanismos de resposta, né, que são as estratégias de enfrentamento. Por isso que eu dei aula de análise funcional para vocês, que eu já estou bem, né, estou preparando vocês aí para as coisas. E aí, a partir disso, a gente vai desenvolver, então, ali uma formulação de caso, né, que vai aqui explicar aqui o que pode estar originando e mantendo esse problema, o que pode estar piorando até, identificar pontos fortes e recursos desse paciente,
A gente tem isso aqui no nosso modelo de conceituação aqui, tá? A gente vai desenvolver os objetivos de tratamento, também temos aqui no modelo, tá? Que vai aqui identificar, né, os objetivos que esse paciente quer alcançar e até os que a gente também considera, né, que são importantes ali. Avaliar até a motivação desse paciente para a mudança, e aí, se for o caso, trabalhar estratégias de entrevista motivacional, tem aqui também. A gente vai selecionar as intervenções, né, focando aqui no nos mecanismos que estão levando, né, à origem e à manutenção desses problemas. Vamos identificar através da análise funcional, né, a utilidade da manutenção desses problemas, benefícios, né, de curto prazo que pode ter em função disso. E a gente vai ali, né, selecionar as estratégias que a gente tem que vão, né, levar à modificação desses processos, tá? E vamos, né, de maneira recorrente, tá fazendo sempre o monitoramento do progresso, né? Não é no final só, a gente vai fazer isso em vários momentos da terapia e com base nos resultados a gente vai entender se é a hora da gente fazer essa alta, tá? Slide, juro. A gente vai aqui, tá bem pequenininho, mas quando vocês receberem o material, talvez vocês consigam ver melhor. Eu posso pedir para as meninas também darem uma melhorada nisso aqui e fazer digitado. A gente vai, né, identificar aqui, ó, mecanismos de vulnerabilidade, né, coisas que podem tornar os nossos pacientes mais vulneráveis aí, né? Então, desde coisas biológicas, como por exemplo, o ciclo circadiano, né? Como ali, né, o nível de regulação emocional, como o processamento das informações, funcionamento executivo, né? Vamos pensar paciente com TDAH. Isso pode, né, ser um fator ali neurofisiológico que pode influenciar muito, né, na tomada de decisão, na impulsividade, aqui em vários controle respiratório. Isso podem ser fatores de vulnerabilidade aqui neurofisiológicos. Para quem é do Clube do Livro, sabe quando a gente entra na análise funcional em rede, que a gente tem aquela caixinha lá, fatores neurofisiológicos? Isso pode entrar ali. A gente pode ter respostas aprendidas como fator de vulnerabilidade, né? O que a gente aprendeu nos nossos ambientes, a nível de condicionamento, modelagem. A gente pode ter crenças, né? Esquemas negativos, crenças metacognitivas, né? Crenças sobre a própria crença, o próprio pensamento. Sim. E a gente pode também ter como fator de vulnerabilidade aqui aspectos cognitivos, né? E que também envolvem até viés atencional. Então, perfeccionismo, intolerância à incerteza, sensibilidade à ansiedade, medo de avaliação, sensibilidade à doença, que pode ser até em decorrência de, né, um fator neurofisiológico um fator fisiológico e pode também estar relacionado à aprendizagem também nesse ambiente, né? Tolerância ao estresse, né? Tem pessoas que têm maior nível de tolerância, resiliência. Já os mecanismos de resposta, que são as estratégias aqui, né, desadaptativas, a gente tem a evitação experiencial, e aí isso vai desde evitar um texto, uma situação, evitar pensar sobre algo, evitar tolerar as emoções desconfortáveis e até muitas vezes, sei lá, regular com a comida, substâncias e tal. Né, evitação cognitiva, evitação interoceptiva, né, muito comum em pacientes com pânico. A gente tem aqui distorções cognitivas, foco atencional, né? E aqui os pensamentos negativos aqui, que pode vir em forma, né, de preocupação, de ruminação, até mesmo de irritação aí pré e pós-evento. E aí, gente, a gente vai ter algumas ferramentas de avaliação, né? Citei algumas aqui só para deixar de trazer nada, assim, tem muito, tanto de avaliação inicial como monitoramento de progresso, alguns sistemas, por exemplo, eu nem coloquei aqui o 45. E aqui não vou passar isso aqui, depois vocês olham,
tá? No material de vocês, porque senão vai ficar muito tarde. Mas aqui, algumas, né, intervenções que a gente vai acionar muitas vezes e em que contextos que a gente vai acionar, né? Para aumentar a motivação ou trazer compreensão, para né, lidar com os problemas, não necessariamente resolver os problemas, né? Então a gente tem aqui difusão cognitiva, a gente tem aqui análise dos problemas, né? Prós e contras, enfim, várias coisas. Aqui, no que diz respeito, né, a questões mais nucleares da mudança, tanto a nível comportamental como cognitivo e emocional, né? Então aqui desde habilidades de tolerância ao estresse, ao desconforto, regulação emocional, a efetividade interpessoal, né? A gente trabalha com DBT, tem DBT, né, gente? Trabalhar habilidades sociais aí, diversos, em diversas demandas, né? É, tem mais. Aqui, né, habilidades também, né, que vão aí ser adicionais aí, adjuvantes, né? Então, aqui, né, trabalho com imagens mentais, relaxamento aplicado, relaxamento muscular, respiração compassada, e um monte de coisas, né? Gerenciamento do sono, gerenciamento do tempo, enfim. Bom, aqui tá a bibliografia, né? Não entendi muito não, tá, gente? Peguei só desses livros mesmo, dei um apanhado, ia dar tempo. O que a gente tem aí, né, para contar para vocês de novidade? O que acontece? A gente já trabalha muito dentro dessa lógica com vocês aqui nos produtos, muito antes desse burburinho todo aí, tá? Só que o que aconteceu, né? A gente veio fazendo algumas gambiarras, assim, até sem comunicar, né? Então, assim, a galera que comprou o curso ABC da TCC para transtornos veio, naquela época, uma ideia de pegar uns protocolos sindrômicos ali e a gente se propôs a isso, né? Só que eu vim meio que mudando o negócio no meio do caminho, tá? Isso me trouxe sérios problemas, sérios mesmo, tá? De saúde mental. Porque isso, cara, um negócio que era para ter acabado há um ano, acabou até hoje, né? A gente ainda tá presa ali nos últimos módulos. Glória a Deus que eu tenho os melhores alunos do planeta, porque olha, vocês são abençoados. Porque olha, eu vou te falar. E aí, o que acontece, né? A gente já vinha fazendo, né, esse movimento. Então, assim, era para ser um curso baseado em protocolos sindrômicos. Aí eu comecei a não trazer protocolo, a trazer ali estratégias, né, a trazer coisas não só de TCC clássica, como também de terapias contextuais. O curso ABC da TCC era para ser um negócio ABC da TCC, não era para ter negócio lá de transdiagnóstico, não era para ter terapias contextuais, não era para ter um monte de coisa lá, né? E aí eu fui, né, fazendo o que eu achava que eu tinha que fazer, sem consultar ninguém, e ninguém reclamou também. Mas isso trouxe problemas, tá? Por exemplo, as aulas lá do módulo 1, gente, eu já melhorei bastante, né? Eu poderia melhorar mais, né? Mas eu não consigo regravar aquelas aulas porque eu tô meio que assim, fazendo Frankenstein ali com os produtos da gente para visto até pela minha necessidade como terapeuta, o que eu venho estudando aí nos últimos tempos, né? E de que maneira que isso precisa ser compartilhado com vocês. Então, aquilo que era para ser um curso baseado em protocolos sindrômicos não foi. Aquilo que era para ser um curso do ABC da TCC não foi. E outras coisas também que a gente, né, veio se propondo aí, começou a haver necessidade de fazer ajuste. E aí, o que a gente pensou, né? Depois de muita luta, de muita briga, de muita reunião, de muito quebra-pau, mentira. A gente teve uma ideia, que é assumir
essas mudanças, né? Assumir essa nova estrutura nos nossos produtos. O que que muda? Para quem é aluno do curso ABC da TCC, né, vai ao longo dos próximos meses cair num curso novo, tá? Isso aí até vai gerar um probleminha, porque se você assiste sequenciado, né, e o curso tem uma estrutura, quando a gente der um curso novo para vocês, com algumas aulas de lá e umas novas e tal, você vai perder o seu histórico ali, né? Isso é um problema. Mas, enfim, né? Você também tá ganhando aí muita coisa que você nem sabia que você ia ter acesso. De fazer, né, uma estrutura modular dos nossos produtos que contemple essa nova, entre aspas, né, proposta. Inclusive, o curso ABC da TCC para transtornos, ele já vem meio que assim, né? Pegarem lá o módulo de tag, o módulo de TEPT. O toque até que não, mas eu trouxe muita coisa já dentro dessa lógica, dentro dessa perspectiva, tá? A gente só vai reorganizar as aulas e a necessidade de ter novas aulas trazendo novas propostas de tratamento, considerando essa lógica, essa ótica baseada em processos e considerando, né, essa, esse novo paradigma, né? E aí, o que que muda? A gente vai tirar de venda os cursos da plataforma no dia de maio. Sair de venda, tá? A gente vai reformular eles e vai entregar ali, né? A partir de maio, gente, não vai acontecer tudo de uma vez só, pelo amor de Deus, né? Que eu não vou dar conta. Caio duro e morro. Mas a gente vai reformular, né? Eu tenho conseguido gravar 2 aulas por dia. Isso tem sido muito bom. Por isso até que eu tô gravando em casa, porque já. E a gente vai. Algumas aulas já estão lá, a gente só vai reorganizar nos módulos, a gente vai gravar aulas novas, vamos criar um cronograma de aulas novas, né? Isso é uma coisa. O curso ABC da TCC para transtornos também vai sair de venda também, tá? No dia de maio. No dia 15 de maio, a gente vai começar uma semana aqui, que vai ser a semana, né? Que na verdade a gente vai chamar diferente dessa vez para ficar mais parecer que é uma fase que não vai ser. E vai ser um workshop 7 dias direto de desenvolvimento de competências clínicas que são essenciais para essa nova perspectiva. E cada dia a gente vai focar em uma competência, tá? Quais são as competências? Eu até enfatizei algumas palavras aqui ao longo da aula para ver se vocês pegavam, né? Falei assim: análise funcional, monitoramento de progresso. Para ver se vocês pegavam. Primeira, engajamento e motivação para o tratamento. Primeira competência que a gente tem que ter para funcionar dentro dessa nova lógica. Análise funcional, segunda. Avaliação e monitoramento de progresso, tanto avaliação inicial de entrevista clínica, quanto ferramentas de avaliação e monitoramento de progresso. 3. 4, né? Formulação de caso. Mudei o nome por quê? Qual é a diferença, gente? A conceituação de caso está muito dentro do diagrama de conceituação. A formulação de caso já é dentro dessa lógica que a gente trabalha aqui, aquele modelo de formulação que a gente tem, que inclui outros modelos de formulação, como a formulação PBT, em esquemas, em ACT. Por isso que eu mudei aqui só para vocês não falarem, nossa, mas vai focar só em conceituação cognitiva. A gente já não foca nunca, a gente sempre trabalhou em cima de formulação, tá? É que eu usava o nome conceituação porque eu sei que é um nome mais conhecido de vocês. Vínculo e relação terapêutica, quinta competência aqui. Sexta, estrutura de sessão e estrutura de tratamento, né? E 7, intervenções e tratamentos, né? Baseados em evidências. Vão incluir essas novas perspectivas, né? E até protocolos que ainda estão, né, validados e ativos aí. E aí, o que que a gente vai
ter de novidade, né? Então, a gente vai ter essa reformulação dos produtos para quem já tem. Fica tranquilo, você não vai, né, mudar nada para você. Pelo contrário, vai mudar para melhor. E a gente vai criar uma nova proposta. A gente não vai mais comercializar os cursos separados, tá? Mas a gente vai ter o que a gente vai chamar do curso TCC de A a Z. Ele vai juntar o que é o antigo ABC da TCC, só que dentro de uma nova perspectiva, e o curso ABC da TCC dentro dessa nova perspectiva, tá? Esse curso, já vou dar um spoiler para vocês. Para quem já é aluno, vai ter assim um super desconto para migrar, tá? Então, tudo indica, né? A gente está fechando aqui. Pode ser que mude, tá, gente? A gente só vai oficializar isso na 15. E ele vai custar R$ 2.499. Quem já é aluno do combo, né? Do combo, tem uma galera que tem o combo, vai, tipo, migrar automaticamente, sem custo adicional nenhum, inclusive com renovação do acesso. Até porque esse povo merece, né? Porque eu tô atrasada que só nesses 2 últimos módulos. Quem é do curso ABC da TCC para transtornos pagaria só uma diferença de R$ 206. Quem é do curso ABC da TCC pagaria uma diferença. Deixa eu abrir 70 enquetes hoje no grupo da empresa. De 899, tá? Que inclusive a gente vai abrir parcelamento no boleto também para quem. E para quem for entrar no dia 15, que é quando ele lança, né? Ele vai custar R$ 2.499. Para quem é assinante dos cursos anuais, ele vai custar R$ 2.199, né? E para quem já é aluno do TCC e do transtornos, vai pagar R$ 1.999, mas a gente subtraiu do valor do curso, por isso que deu esse valor de 206 e de 899. Quem tem cursos também de parceiros, curso do Igor também entra na mesma lógica ali da galera da assinatura anual, tá? Então, assim, não precisa esperar até o dia 15 para comprar, até porque você vai se ferrar, porque você vai pagar 2.499, tá? Se você já se tornar aluno, você vai pagar 1.999 e a diferença do que você já pagou, né, na verdade. Porque a gente vai, né, obviamente, a gente sempre faz isso, contemplar e prestigiar os alunos. Não, ó, Camila, vai abrir a inscrição 15 de outubro, Deus me livre, 15 de maio, 2.499, tá geral. Para quem já é aluno de algum dos nossos cursos, vai ter esses benefícios. Ah, mas se eu for espertinha e entrar até lá, também, né? Então, fica a dica aí, se você quiser já garantir um desconto antecipado, já corre, que aí quando fizer a virada, você vai pagar só a diferença em cima de um valor aí bem mais baixo, né? Então, é isso que vai acontecer. Outra mudança que vai acontecer, né? Os nossos produtos de assinatura. Eles também vão, né, seguir essa mudança. Então, o ABC da TCC Play, ele vai já se adaptar também a essa nova. Uma coisa, o curso TCC de A a Z, né, até vai confundir um pouquinho, porque tem a mentoria, né, que é outra proposta, mas eu já sabia que isso ia acontecer, vai ser uma luta, a gente que trabalha em cima da copy para corrigir. É porque esse nome é muito bom, TCC. Fez muito. Mas, também a gente vai fazer esses ajustes, tá? Inclusive o preço da assinatura vai mudar. E quem já é aluno e se tornar aluno até daqui também já vai ficar com esse preço, né? Vai mudar. Então, hoje tá R$ 69,90, R$ 69,90, né? R$ 69,90 anual, 90 real, né? A gente vai para algo ali em torno de R$ 79,90 e R$ 109,90. Mas o que vai acontecer no dia as duas assinaturas vão ser
Vai ser uma assinatura só. Pagar, ó. Tá? E para quem tem as duas já paga, calma, que a gente vai tratar isso. É um negócio bem legal para você, tá? E aí a gente vai juntar esses dois produtos. Quem não quiser, eu não quero pagar esses R$ 10 a mais, eu não quero pagar esse, né? Tudo bem. Não tem nenhum e vai também ter o produto dado.